Buenas, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para apresentar o programa Roda de Chimarrão, aqui pela tua TV Costa Doce. Então, ceva teu mate e fica com a gente, porque hoje o programa está muito especial. Particularmente falando, para mim, é o programa mais especial que a gente já fez até hoje. É verdade. Porque a gente vai contar a história, vai saber um pouquinho mais da pessoa do Seu Gui, que vai dar uma aula sobre a Casa do Gomes Jardim e sobre como é que se iniciou o movimento gaúcho aqui na cidade de Guaíba. Gui, seja muito bem-vindo. Gaston Leão. Alguém ainda lhe chama de Gaston Leão ou é só Gui? Não, tem alguns que chamam, mas é muito raro. É só Gui. É só Seu Gui. Como é que surgiu esse apelido? Esse apelido surgiu porque quando eu era pequeno, que comecei a pronunciar as primeiras sílabas, eu dizia muito Gui, Gui, Gui. E o meu irmão, que era um pouco mais velho, dizia para minha mãe, ele está dizendo que o nome dele é Gui. E aí gostaram do apelido, certo, e ficou. E todo mundo só conhece como o Seu Gui. Para quem não conhece, não é de Guaíba. Quem é de Guaíba já sabe, né? Quem é de Guaíba conhece. Para quem não é de Guaíba, está assistindo o nosso programa, Gaston Leão, ele é o atual proprietário da Casa do Gomes Jardim, né, que é a cidade de Guaíba. Ela é considerada o berço da Revolução Farroupilha e foi da Casa do Gomes Jardim que saiu a tomada de Porto Alegre para fazer toda a Revolução. Não é sobre a Revolução que a gente vai contar, não é essa parte da história. A gente vai contar um pouquinho mais sobre a importância da casa, sobre a importância dessa pessoa que é o Seu Gui dentro da comunidade, dentro da sociedade aqui em Guaíba. Então vale a pena assistir, porque hoje, olha, tem história, né? Olha, vamos ver, né? Depois vamos ver o resultado disso tudo. Jordana, eu acho que é importante a gente agradecer ao Seu Gui, né, por ter abrido esse espaço aqui para o programa Roda de Chimarrão. A gente está muito contente, muito feliz de poder estar aqui na tua presença, né, e a gente agradece do fundo do coração por ter abrido as portas, né, aqui da casa, para que a gente possa falar um pouquinho da tua vida, né, com a parte campeira, toda essa história que envolve a Casa Gomes Jardins aqui. Muito obrigado. Pois é, mas antes de eu começar a falar, eu quero agradecer a vocês terem vindo aqui. Para nós é muito especial essa atenção que vocês estão dando, principalmente sendo da Costa Doce, que é tão nossa quanto a história dessa casa. Nós que agradecemos, obrigada. Então, serva nosso mate aí. Seu Gui, eu tenho... né, eu gosto assim, de homenagear as pessoas ainda em vida. Claro, né, que quando a gente não tem a oportunidade, a gente faz homenagens depois. Mas quando a gente surgiu a ideia de fazer o programa Roda de Chimarrão e trazer a comunidade para perto da TV Costa Doce, a gente queria contar um pouco de tudo que acontece em Guaíba. Tanto da parte das invernadas, da parte dos que concorrem individualmente nos rodeios, contar a parte da campeira, né? E nós vínhamos falando sobre a campeira, tivemos 2 episódios, ainda tem mais alguns para gravar sobre a campeira, mas não para de chover na nossa cidade, né? Não para de chover, então a gente não está conseguindo gravar mais sobre a campeira. E quando a gente surgiu os assuntos, o seu nome foi um dos principais que apareceram, né? Que a gente queria trazer essa homenagem para o senhor, né, para a família de vocês. E o senhor tem também essa parte da campeira forte na sua vida, né? A vivência do senhor, tanto da adolescência, toda aquela parte também foi feita no lombo do cavalo, dá para se dizer por isso? É verdade. Eu até tive grandes dificuldades de
estudar mais do que estudei, porque a campeira me atrapalhou bastante. Eu dava muita atenção a esse lado, tanto que eu depois me dediquei aos meus trabalhos praticamente dentro desse setor campeiro, com governando gado e essas coisas que se faz nessa lida aí. Conta para nós um pouquinho como é que era, assim, ó, nos primeiros tempos, assim, como é que a casa chegou na sua família? Vamos começar por aí. Hoje o senhor é o proprietário da casa do Gomes Jardim, na cidade de Guaíba, o berço da Revolução. Como é que essa casa chegou na sua família? A casa chegou da seguinte maneira. O meu avô, o velho Pedro Leão, era neto do coronel Juca Leão. E comprou essa casa com o intuito de preservar, porque conhecia fortemente a história, por ter os ancestrais, os antepassados dele, o coronel Juca Leão, participado muito da Revolução, então ele tinha memória viva, como os netos têm memória viva dos avós. O meu pai, filho dele, Dr. Gastão Leão, já estava estudando medicina na época, e em 1920 decidiram vir morar aqui. Meu avô era diretor do Arquivo Público em Porto Alegre. Então, resolveu vir morar aqui na cidade e comprou esta propriedade justamente com o intuito de preservar, porque os netos do Gomes Jardim, a família ficou muito pobre. O Gomes Jardim, depois da Revolução, não tinha mais nada. E não tinham nem condições mais de preservar, porque começaram a vender as coisas para poder sobreviver. Então ele comprou a casa para preservar. E isso, eu herdei essa casa, então achei de bom alvitre continuar com as mesmas intenções que eles tinham, então também preservei a casa. E a gente lhe agradece por isso, né? E além de ter, né, feito essa preservação da casa, abriu, né, esse espaço para a população, né, para o público poder vir visitar e conhecer a casa. Aqui, seu Gui, que parte é da casa? Essa aqui que parte seria essa aqui onde a gente está gravando aqui? Aonde nós estamos é a parte principal, que eu tenho muito respeito por ela, e sempre que entram aqui pessoas e crianças, a gente pede um certo cuidado, porque ela tem uma certa energia que ela até transmite pelos acontecimentos que ela que está nessa história. Esse quarto aqui era o quarto do José Gomes de Vasconcelos Jardim, nosso primeiro presidente da República Rio-Grandense. E depois, olha só, quando o Bento Gonçalves adoeceu durante a Revolução e teve que ser tratado, ele tinha um problema pulmonar grave. Como o Gomes Jardim era médico, embora autodidata, não existia na época faculdade de medicina no Brasil, ele estudava com os livros que os maçons franceses mandavam para ele de medicina, então ele tinha conhecimento da medicina da época por conta própria. Então ele passou a cuidar do Bento Gonçalves, que veio de Camaquã, para se tratar com ele. E nesse quarto aqui ele acomodou o Bento Gonçalves. Ele passou para o quarto ao lado, que aqui havia uma porta, para acomodar o Bento aqui numa reverência especial pelo valor que tinha o Bento. Eles eram primo-irmãos, e pelo que o Bento tinha feito. E o Bento faleceu nesse quarto. Está ali os documentos que mostram direitinho, o historial, a morte do Gomes Jardim e do Bento. Então, a gente tem um certo cuidado muito especial por essa peça, porque acomodou o presidente da República e o principal líder da Revolução, que depois
teve que renunciar porque ficou doente, então assumiu o Gomes Jardim, a presidência, e morreram aqui neste local. E daqui foi que partiu, na verdade, a Revolução Farroupilha, por isso somos o berço da Revolução Farroupilha, cidade de Pedras Brancas na época, hoje Guaíba, e que durou 10 anos, essa república que foi exemplo de república para o E como o senhor mesmo fala, é um quarto que tem muitas energias. E assim como, né, faleceu um grande líder e várias histórias aconteceram aqui, nasceu também, né, não digo grande líder assim de revoluções, né, mas uma grande pessoa. Quem foi que nasceu nesse quarto? Ora, imagina, que eu me lembro, foi o meu irmão, que é mais velho, e eu nascemos nesse quarto. O meu pai, quando ele veio morar em Guaíba, essa casa aqui, ele morou com meu avô, mas quando ele foi casar, ele fez uma casa que é essa outra do lado, aquele castelinho ali. Mas quando a esposa ficou grávida, ele se mudou para cá definitivamente, abandonou aquela para que os filhos nascessem aqui, porque ele sabia da história da casa. Quisera nós, né, ter essas oportunidades. Eu nasci aqui nessa. Eu ia interromper um pouquinho a conversa de vocês aquela hora, porque a casa do Gomes Jardim, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, venha para Guaíba, né? O seu Gui disponibiliza, a casa fica aberta, hoje ela é decorada, né? E tem uma estrutura para receber turista, e ela fica bem, ela não tem pátio, né, seu Gui? Ela fica bem na rua, né? A rua já é aqui do nosso ladinho, depois a gente vai fazer umas tomadas, o Paulo vai filmar mostrando, e a gente tem o barulho dos carros, né? A gente tem o barulho dos carros. Agora há pouco tivemos o barulho do sino da igreja, que é aqui ao lado, né? Matriz, que tem aqui bem na frente. Então, às vezes a gente está conversando e passa, né? Tem uma buzina no fundo, porque nós estamos com as janelas abertas, claro, né? E tem todo o barulho da cidade grande que se criou na volta da casa do Gomes Jardim. Histórias aqui não faltam, né? Como é que está hoje a função da casa judicialmente, assim, legalmente, seu Gui? Tem que ter tombado? Como é que vocês fizeram? Isto aconteceu da seguinte forma. Durante o período que eu morei aqui, já mais há uns anos atrás, 20 anos atrás, houve muita procura por essa localidade, aqui essa localização, para serem construídos prédios. Mas como a gente tinha consciência do que aqui aconteceu, da história, da importância e do que os ancestrais da família, que eram amigos e companheiros, que lutaram junto na Revolução Farroupilha, fizeram para preservar essa casa, como no caso do meu avô e meu pai, a gente achou que tinha que conservar e também preservar de qualquer forma. Então, a gente, quando teve várias propostas de construtoras, a gente temeu que um dia ela desaparecesse. Aí nós fomos lá no Ministério Público, lá no IFAI, e conversamos com o IFAI, o Instituto Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul, e contamos e explicamos o que estava acontecendo. Aí eles prontamente vieram aqui, fizeram todos os estudos e decidiram realmente tombar a casa para que fosse preservado para a história do Rio Grande e até do Brasil. E isso aconteceu 20 anos atrás. Então, hoje ela está aberta à visitação pública, temos bastante movimentação, principalmente de escolas, professores e mesmo de várias partes do mundo. Tem vindo gente aqui dos outros países que estão ao redor do Brasil e de todos os estados do Brasil. Vem visitar.
visitar a casa. Que gratidão, né, que a gente tem que ter por esse homem, né, por ter tido essa atitude, por ter feito toda, né, essa preservação aqui da casa. Né? Sim, porque poderia ter se perdido na história tudo isso, né? Então caiu em boas mãos, né? O universo conspira a favor, né? Eu brinco e digo que o universo conspira a favor de ter caído nas mãos da tua família todo esse patrimônio. Seu Gui, o senhor viveu aqui, né? Durante toda o senhor nasceu aqui, o senhor viveu aqui nessa casa durante toda a sua vida, morando na residência, né? Isso. Quando as crianças nasceram aqui, não nasceram no quarto porque já iam pro hospital, mas a sua família viveu aqui durante toda a vida. Viveu aqui bastante. Eu andei morando em Porto Alegre por 2 ou 3 anos, por necessidade mesmo de estudos das crianças, mas nunca deixei de vir para cá às sextas-feiras e voltar às segundas. Aí, depois eu não precisou mais, eu fiquei instalado aqui definitivamente já faz anos, 30, 40, 50, eu não sei quanto mais, mas eu sempre vivi aqui, na verdade. Coisa bem boa. E a gente sabe que não é fácil manter um patrimônio desse, né? Uma casa como essa, com todos esses anos de existência que tem, né? Feita de material que se decompõe, né? Assim, as madeiras, né? Tudo, né? Não é fácil, né, seu Gui? Então, as pessoas que vêm visitar a casa, né? É cobrado um valor simbólico, né, seu Gui? Para manutenção, para que se possa preservar, né, esse patrimônio que é de todos, né? É um patrimônio que é de todos, né? A gente tem um guia que conta a história e tem todas as despesas que é necessário de manutenção de uma casa antiga, de uma casa velha como essa, que é bastante significativo. Então, a gente precisa realmente de uma ajuda, já que não se tem outra ajuda do Estado, da Prefeitura ou coisa parecida. É a família que tem que responder pela manutenção da casa. Claro, nada mais justo, né? Sim. A parte da praça que tem aqui na frente do Cipreste também fica é da propriedade ou já pertence ao município? Não, aí pertence ao município. A propriedade é independente da praça. Faz parte do sítio histórico, né? Conta a mesma história, mas é o jardim de vocês, né? Que jardim, é o jardim de vocês. Ali onde tem aquele belo cipreste, que é mais antigo que a casa, que é um testemunho da passagem dos espanhóis por aqui, porque antes essa região aqui foi da Espanha, depois com os tratados de Santo Ildefonso, foi o último, ela passou a ser de novo de Portugal, que foi trocado pela colônia do Sacramento lá, e eles entregaram aqui para poder não ter maiores problemas com Porto Alegre, que estava a ser fundado do outro lado, e que os espanhóis podiam fazer de novo uma arremetida de dominação, como faziam dos territórios que eram disputados aqui naquela época. Nós vamos chamar um pouquinho dos nossos comerciais agora, dos nossos apoiadores culturais, e a gente volta mostrando mais um pouquinho das dependências da casa e contando como é que eram as festas antes de existir o CTG. Tu sabe me responder? Antes de ter o CTG na tua cidade, como é que eram as festas tradicionalistas? O seu Gui vai responder para nós como é que era isso aqui na cidade de Guaíba. Completo açougue com carnes de qualidade e procedência. Padaria sempre com pão quentinho, novidades todos os dias para o seu café. Todos os sábados, as famosas feiras de doces e salgados. E aos domingos, aquele churrasco ao meio-dia, feito com carinho para você e sua família. Quer economia, qualidade e atendimento diferenciado? Ebenezer Mini Mercado e Açougue, Avenida Santa Clara, 432, Jardim dos Lagos. E falando um pouquinho de Campeira, sobre os tropeiros, sobre o início de tudo que aconteceu em Guaíba, né? Como é que era antes de ter propriamente os CTGs como sede social, já existia toda uma vida, toda uma história, né, seu Gui? Como é que vocês faziam naquela época? Olha, nós fazíamos assim. Eu acompanhei
essa parte com bastante tempo e conheci ainda os tropeiros, grande parte deles que tinham atuado trazendo tropas de tudo que era lugar aqui para as charqueadas e para o matadouro, bastante tempo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ó, em memória desses tropeiros, a gente fez um memorial aqui para que não fossem esquecidos esse trabalho que eles foram excelentes e que fizeram com muito amor, com muito cuidado, porque eles trabalhavam porque gostavam do que faziam. E aí é que vocês fizeram, então, né, uma memória dos principais tropeiros da época, é isso? De alguns... tem tropeiros que não se pode dizer que esses sejam os principais, que foram excelentes também, que a gente não tinha uma biografia. Sim. E não conseguimos muitos dados. Então, daqueles que se conseguiu e que realmente prestaram um serviço muito especial, que ficaram com o nome registrados aqui no município, esses que estão aqui representam esses que a gente conheceu. Sim. E, lamentavelmente, os outros ainda pode ser que se consiga. Tem um daqui, que me falha a memória agora, que tem uma história, né, que ele trazia as tropas e os bois chegavam mais gordos aqui quando tinham saído da fazenda de origem. Quem é esse? Pois isso é importantíssimo. Não existe este conhecimento para ser ensinado em faculdades. Só quem sabe, né? A prática. E ser atilado para poder saber fazer esse tipo de coisa. O Antônio Medeiros, que era conhecido por Tio Nico, era o mais famoso deles nessa época. Tinha outros semelhantes, como o Ulisses, esse que está aqui, mas este ficou com o nome registrado. Era esse que engordava maior. A tropa durante todo o trajeto. Ele trazia uma tropa lá de São Lourenço, lá de Mostardas, lá de Caçapava. Esse gado era pesado lá e depois conferido aqui na balança da Ramada, aqui nessa invernada do Link, onde tinha a balança aqui, onde é a Castelo Branco, ali era a invernada da Ramada e tinha a balança que pesava todo o gado do município, que vinha para os matadouros. E então, o Tio Nico tinha essa habilidade. Ele trazia uma tropa aí que levava 40 dias, 30 dias, e pesavam o gado lá na origem. Depois, quando chegava aqui, que repesavam esse gado, tinha aumentado 10 quilos mais por boi. Isso é muito lucro. Sim. Porque as tropas eram grandes. E não existe isso, né? Quase não existe, isso é raríssimo. Porque ele trazia a tropa no reponte. Ele pegava, cortava no meio, a parte de trás, que chama-se culatra, ele passava para frente, deixava pastando, depois levava a outra para frente daquela, e dava um tempo e deixava pastando. Demorava alguns diazinhos mais, mas eram... O gado chegava gordo. Era o que queria o proprietário, que o gado não descaísse numa distância imensa dessas vindo por corredor. Sim. E os corredores eram muito empastados, porque lá não pasta gado, então o gado tinha o que comer e ele aproveitava isso. Pois é, ele tinha essa habilidade. E o senhor, na época que passavam as tropas aqui para o Guaíba, o senhor era um guri, né? Isso. O que o senhor aprontava? Pois é, porque eu aprontava, como eu gostava muito da Lida e era muito amigo deles, eu terminava trabalhando junto com eles. Num determinado período, eu até fazia um certo bico, porque para embarcar tropas e desembarcar das barcas, que depois eu posso contar, a gente recebia alguma coisa. Outras vezes eles não pagavam a gente porque a gente era guri ou não precisava lá ser eu, mas outros não sabiam, pagavam e eu ficava muito faceiro.
como é que era o desembarque das tropas aqui em Guaíba? Era onde hoje é o nosso porto ali, o catamarã. Era ali. As tropas que vinham da fronteira e das missões vinham, imagina só, de Garruchos, era o gado mais famoso, assim, mais pesado da fronteira. Eles vinham de trem, boiadeiro, até Santa Maria. Santa Maria trazia aqui pelos trens boiadeiros e desembarcava aqui no Frigosul, no Matador Frigosul, que é aqui na foto do Gravataí. Ali tinha mangueiras e o trem passava dentro. Então abria as porteiras e desembarcava ali. As barcas chegavam lá, tinha um local, um cais, que ela atracava e se botava as barcas os bois para dentro da barca e vinha e largava aqui dentro da cidade. Agora vocês imaginam, o Guaíba era bem pequeno, tá certo? Mas tinha horário, porque senão conflitava com os cinema, movimentos. né? Já tinha toda uma sociedade ali, tinha né? Uma sociedade. O centro. E já carros, já estava uma época que já tinha carros indo para Porto Alegre, que ficavam ali na beira da praia para depois poder entrar nas barcas. Então isso tinha que ter um horário. Era das 11 da noite às 4 da manhã, que era a hora que podia movimentar com o gado. Passava por dentro da cidade, subia ali onde é a Unimed, a Bento Gonçalves, e pegava a 20 de setembro, que era a Rua das Flores, se chamava, e ia para as invernadas do Link, que tinha 7 invernadas aqui no costado da cidade, que era o depósito desse gado, que fazia o estoque para o saladeiro ter sempre à disposição gado. Bom, aí tu imagina o que era o gado passar por dentro da cidade. O Giovanni está aqui, enquanto a gente está conversando, o Giovanni está olhando, né, a casa, né, está olhando as imagens. Fico tentando imaginar a infância dessa pessoa aqui, com toda essa movimentação, um mundo tão diferente, né? Hoje, né, nem se compara, né, naquela época. Para imaginar. E a gente fica imaginando hoje, né, enquanto o senhor estava falando, imaginando as tropas passando, né, nas ruas. Claro que não eram as mesmas ruas de hoje, eram outras casas, outras ruas, né? Mas a gente fica mais ou menos tentando fazer o mapa na cabeça da gente das tropas e da função toda, né, de embarque e desembarque. E quando estourava uma boiada e fugia como é que fazia? Seguidamente estourava. Teve épocas que aconteceu de estourar e a gente levar uma semana juntando o boi por vários lugares para completar de volta, porque o estouro numa tropa eles não têm, eles saem para qualquer lado. Ia parar na Barra do Ribeiro, ia parar lá no Arroio dos Ratos, ia parar onde hoje Eldorado do Sul. Então a gente tinha que ir pegando esses bois para reunir de novo, porque tinha o compromisso de entregá-los como recebeu. Olha que coisa séria, era muita correria. E tinha tropeiros e laçadores excelentes, porque se não fosse, não trabalhavam lá. Tinha que ser pessoas qualificadas para esse trabalho. Para lidar com isso, né? Tem que saber bastante. Tem que ter prática. O Giovanni está curioso para saber uma coisa que ele já está sabendo e ele quer que o senhor conte para nós. Seu Gui, eu queria saber como é que era o divertimento dessa rapaziada toda naquela época. Faziam uma gineteada? Que folia é que vocês faziam naquela época? Pois é, esse pessoal gostava muito dessa lida. Então tinha muitos domadores nas tropas, porque eles usavam a tropa como um meio de domar cavalos, porque saiu e voltava praticamente com os cavalos mansos. Então tinha que estar sempre preparando cavalos para as tropas. Então a gente começou a reunir esse pessoal, porque essas gineteadas feitas em lugares diferentes, a gente então marcava algum dia especial e fazia aqui dentro da cidade para o pessoal começar a ver. Isso começou já muitos anos atrás, aqui onde era o campo do Itapuí. Ali já tinha o time de futebol, mas a preliminar que não existia, que antecipava a partida principal, era com uma gineteada. Faziam no meio do campo? No meio do campo. Então se levava para lá aqueles ginetes melhores
para fazer uma demonstração, e o povo aplaudia porque todo mundo respeitava muito, e realmente é uma atividade assim que precisa a pessoa ser muito competente, e isso era reconhecido pelo trabalho que eles faziam. Era feito no Clube Itapuí. O Itapuí, né, para quem não é de Guaíba, é um clube grande ainda. É o mais antigo. O mais antigo, né? É um espaço consideravelmente grande, né, de um clube dentro de Guaíba, bem no centro da cidade. E na época, então, se fazia isso dentro do clube. Depois que do clube passou para onde? Como é que foi essa evolução até a gente chegar no CTG como sede? Isso. Bom, aí o que aconteceu foi assim: antes dos CTGs começou isso aí, o povo gostava muito, foi proibido fazer nos campos, no campo de futebol. Então começou a se procurar outros lugares para fazer isso aí. Então, como tinha lugares bem pertinho aqui dentro da cidade, como por exemplo ali onde é o Coelhão, ali era o potreiro do Maurício Lessa, se prestava muito para isso. Então se fazia gineteadas ali, se fazia aqui no 35, depois da prefeitura, ali aquela parte de várzea que tinha ali umas mangueiras, porque era uma invernada do Link, então a gente aproveitava, fazia as gineteadas ali, ficava fácil do povo ir. Fazia lá na cancha da Ramada, onde tinha uma cancha de carreira maravilhosa, que era a invernada da Ramada, e tinha uma cancha lá dentro da invernada que eles cediam para os corredores de carreira. Agora um detalhe tem que contar: o Flores da Cunha, o governador do estado, tinha cavalo na cancha da Ramada, e o Mário Cunha, que era prefeito de Guaíba, tinha cavalo também lá na cancha. É para ver que na época a importância que tinha essa atividade rural aqui na cidade, que uma cidade que chegou a ter 8 charqueadas. É verdade, pessoal. Não era só a gurizada, né? Os mais velhos, as pessoas importantes, digamos assim, da cidade, tinham os seus bens, né? O cavalo, na época, que era... e participavam também desse tipo. Era uma atividade, era um esporte, pode-se dizer, né? Que era ser... Depois, e os bailes, como é que ficavam? Tinha baile, não tinha? Onde é que eram feitas essas... Sempre tinha um salão, aqui os mandins chamavam, brincadeira, porque o gaúcho sempre é muito pilchado e tal, então aqueles que não se portavam tão bem como o gaúcho chamavam de mandins. Os mandins. Os mandins, é um termo assim um pouquinho depreciativo, por brincadeira, né? Claro. Então tinha os mandins, que era aqui. Os bailes aqui começaram assim socialmente no Clube dos Mandins, que ficava na São José com a Cônigo Scherer, bem na esquina onde hoje é Ismaela. Aí foi famoso, os Mandins, tinha esse nome, eu acho que para fazer uma certa blague aí com os gaúchos que não estavam bem pilchados, não estavam, então chamavam de Mandins, que é aqueles que não entendem das coisas do campo. Era um bullying daquela época. Daquela época, né? Depois disso, passou já para o minuano, ou não? Onde é que entra os minuanos nessa história? O CTG minuano começa em 1957, fundado pelos estudantes, que, muito por influência do 35, que assim tinha sido começado em Porto Alegre, e aqui nós ficamos com isso bastante motivados, então iniciamos o minuano nessa época. Foi maravilhoso essa época do minuano, funcionou por muito tempo e tivemos muito apoio do pessoal que vinha daí, principalmente os historiadores e pesquisadores que vinham muito aqui também na Casa Gomes Jardim, vinham aqui nos dar palestras de nos colocar ao par da cultura do Rio Grande do Sul. Mas o CTG minuano, ele não tinha sede, né? Como é que vocês faziam? Ele não tinha o galpão em si, como é que eram feitos? O CTG minuano, quando começou, a primeira e segunda reunião foi na casa do José Carlos Jardim,
que fica ali agora. O Paulinho depois comprou aquela propriedade do lado do supermercado deles e não tem mais a casa. Mas teve ali um ano e pouco, nem sei se foi. Aí veio para um galpão que nós tínhamos aqui na Casa Gomes Jardim, aí no terreno, bem onde é a entrada ali hoje da minha casa que eu moro. Ali era um galpão maior e se guardava o carro, meu pai guardava o carro ali, aí o meu pai tinha também falecido, e aquele galpão ficou disponível. E o CTG veio para ali, teve bastante tempo ali. E a gente então desenvolvia muita coisa, vinha muitas pessoas para nos dar apoio aqui, como principalmente assim, o Manuel de Ornelas, Walter Spaldi, Barbosa Lessa, gostavam muito da história daqui e nos ajudaram muito. Porque estava tudo iniciando nessa época, tudo né? Era tudo novidade. Estava se iniciando um movimento tradicionalista na capital e as cidades da volta da capital também estavam se construindo, né? Bom, depois o Minuano cresceu, ali ficou pequeno e nós ganhamos um terreno, assim, foi emprestado a nós aqui na costa do Arroio da Restinga, aqui no Passo Fundo. Que era do Elzo Jardim, e ali nós construímos um galpão de costaneira maravilhoso e passamos a fazer lá as festas e as festas campeiras, porque tinha um lugar muito bonito e plano ali para a gente poder fazer essas gauchadas lá. Depois, o Minuano, com o tempo, o pessoal se formou, cada um tomou seu rumo, uns foram para um lugar, outro para outro, e o Minuano terminou. Bom, mas ele praticamente deu início aos CTGs, porque mais tarde houve esse movimento aqui em Guaíba de retorno do movimento tradicionalista forte, que então veio o Gomes Jardim. 20 anos depois, 20 anos surgiu depois do Minuano. O movimento tradicionalista como a gente conhece hoje. A gente vai chamar os comerciais e aí depois o senhor termina de contar essa história de como é que foi então a fundação do CTG Gomes Jardim, hoje o CTG mais velho da cidade de Guaíba, originário lá do grupo dos Minuanos. Isso. Chamar os comerciais, Paulo. Pensando onde fazer seu happy hour? Vem pro Bistrô Coma Bem. Aqui você encontra aquela cervejinha bem gelada e uma variedade de petiscos e lanches. Ambiente aconchegante das 11 às 22h30. Serve a la minuta, prato do dia X, cachorro-quente, torradas, sanduíche natural, picadão, chuleta na pedra e porções. E também uma variedade de salgados e doces de fabricação própria. Coma Bem. Coma bem hoje, coma bem amanhã, coma bem sempre que tiver vontade. Então vem pro Bistrô Coma Bem, na rua Cônigo Scher, 430, no centro de Guaíba. Telefone 98620-0436. Acesse nosso delivery e teremos o maior prazer em lhe atender. E retornando então com o programa Roda de Chimarrão, com essa prosa buena, com esse homem aqui, não sei se vocês perceberam, nós fomos fazendo cada assunto em uma peça, né, da residência aqui, da casa do Gomes Jardim, já para ir mudando o cenário e mostrando para vocês um pouquinho desta casa aqui. E o seu Gui estava falando sobre os Minuanos e ia começar a falar, contar sobre o CTG Gomes Jardins, né? Como que funcionou, como é que começou o CTG Gomes Jardim? Pois é, o CTG Gomes Jardim, eu tenho que falar para que saibam, ele iniciou lá na Copagra, em Porto Alegre, porque o Paulo Jardim, que é descendente do Gomes Jardim, era o diretor da Copagra e passou pela ideia dele de fundar um CTG com o nome de Gomes Jardim.
Então justiça tem que ser feita, né? E ele incentivou uns guaibenses que trabalhavam lá, porque ele era daqui, tinha a estância dele aqui, ele estava lá por uma questão comercial, deram início a essa movimentação de fazer a documentação e tal com o nome do CTG Gomes Jardim. Mas em seguida, que estava tudo pronto, ele trouxe para cá e abriu uma sedezinha aqui pequeno ainda, aqui na rua 20 de setembro. E teve o primeiro patrão, ainda lá na Copaga, foi o Carlinhos. Puxa, agora o sobrenome do Carlinhos eu até sei, mas a idade me atrapalha. E aí o Carlinhos... É muita coisa, né, seu Gui? O Carlinhos faleceu e em seguida assumiu esse senhor que tem o cartório ali. Assumiu o Walter como patrão, mas ele teve pouco tempo, talvez 6 meses, e era ali que estava funcionando. E se desentendeu, saiu e assumiu o vice, que era dos Frois aqui, o Adi. Aliás, vamos inverter isso. O Adi Frois assumiu quando morreu o Carlinhos, e com a morte do Adi assumiu o Walter. O Walter foi eleito patrão. Mas o Walter teve pouco tempo e eu era vice do Walter. E ele saiu, aí eu fiquei na patronagem. Mais tarde, houve novas eleições, aí eu fui eleito presidente. Porque a gente, nesse período, começou a construir a sede do Gomes Jardim, onde é hoje. E foi na minha gestão que o Dr. Solon era prefeito e doou aquele terreno que pertencia à prefeitura para ser construído ali a sede. E a gente construiu, era menor do que é agora, depois ele se ampliou, e hoje é o dobro ou mais até do que quando a gente construiu. Na verdade, era aqueles 8 esteios que ainda estão lá. Que ainda estão lá. Que era o início do galpão. E ali, então, floresceu rapidamente, porque a gente pegou esse pessoal que já era do tempo do minuano e mais os campeiros, que nós tínhamos muita ligação com eles e tudo, e iniciamos lá no Gomes um movimento forte na parte campeira, com o Juco, o Lobato, que ajudavam muito, e na parte artística. Então, e com isso não demorou muito que o Solon teve que dar mais terreno, porque precisou fazer cancha de rodeio lá dentro. A coisa pegou preço. Pegou preço e teve que desenvolver, e nós temos hoje esta beleza que é o CTG Gomes Jardim, que orgulha, nos orgulha e que faz jus ao nome deste homem maravilhoso que é um símbolo da cidade. É verdade, tu vê que passeio que a gente fez hoje, né? Conversando com o seu guia aqui, contando um pouco da história da casa, da história da vida desse homem, né? E a gente contou de um tempo que hoje é difícil de se ver. Naquela época as coisas eram mais difíceis para se ter, muito lutadas, né? Mas era uma época em que a gente podia confiar mais nas pessoas, em que a segurança, talvez, eu acho que era um pouco melhor, né? Tantas coisas diferentes, né? A inocência se fazia mais presente também, né? Exatamente. Esse respeito, esses cuidados, esse amor pelo terrúneo, pela que nós somos e fomos, era muito latente, era muito forte, muito forte. É uma época muito boa, né? Muito forte. Deixa eu pegar aqui.
Uma coisa importante também que é válido a gente falar, seu Gui, que um dos nossos apoiadores culturais é o Sindicato Rural de Guaíba. A gente normalmente grava dentro do Sindicato Rural, né? Hoje a gente saiu, né, do nosso lugar de gravação, né, que é lá. A gente veio visitar o seu Gui aqui na Casa do Gomes Jardim, mas a gente grava lá com eles. E entre essa transição do minuano, do término do minuano e o início do Gomes Jardim, o Sindicato Rural teve uma participação bem forte na história de Guaíba, né? Não podíamos deixar de falar de forma nenhuma isso que tu estás agora pedindo. O Sindicato Rural é a entidade mais antiga do município. Foi que começou com os desfiles no tempo do velho Vasco Alves Pereira, que o Sindicato Rural, ele é o patrono do Sindicato Rural, tem esse nome, Sindicato Rural de Guaíba, Vasco Alves Pereira. Ele era um gauchão que cuidava muito da tradição e começou fundando o Sindicato Rural. O sindicato, na época que ainda não existia o Gomes Jardim, que é a nossa transição do minuano até o Gomes, colocava à disposição, totalmente à disposição, dessa parte campeira que estava um pouco desamparada de lugar. Então, nós fazíamos lá no Sindicato Rural essas festividades todas, as gineteadas, os tiros de laço e a cancha de carreira que hoje tem ainda lá no fundo do Sindicato Rural, que tinha fechado aqui a da Ramada, ele cedeu lugar, então continuou exatamente essa mesma cultura e graças ao Sindicato Rural que deu essa oportunidade. E quando ficou necessário aumentar esse grupo de pessoas que cresceu muito, que gostam muito da tradição, então que surgiu o Gomes Jardim, aí nós passamos para o Gomes Jardim e hoje está. É tudo isso que a gente pode ver naquele CTG. Passava pela sua cabeça em algum momento que ia virar no que virou hoje? Não. Na verdade, são as coisas, assim, as necessidades que a gente vai percebendo que precisam entrar no momento certo para poder suprir essas necessidades, motivava meus companheiros. Eu fui ali o primeiro que construiu o galpão, mas foi maravilhoso. Quem nos doou aquela, não podíamos deixar de enfatizar, foi o Dr. Solon Tavares, que ele era muito sensível à comunidade quando foi prefeito. Então, as coisas tinham bastante apoio e funcionou muito bem. O sindicato serviu de base, a gente tem que agradecer a eles, porque o sindicato tinha ali não a cultura, a arte, mas tinha os remates e o camperismo. E isso foi transmitido para o Gomes Jardim. Quantas histórias a gente pôde, né, ouvir e compartilhar, né, com os nossos ouvintes. Nós poderíamos ficar aqui muitas horas, muito tempo aí conversando com o senhor, mas infelizmente a gente precisa, né, encerrar o programa. A gente quer agradecer do fundo do coração por o senhor ter abrido as portas para o programa, né, ter nos recebido aqui de uma maneira tão boa, né, Jordana? E a gente já de antemão vamos estar passando aí, né, para os nossos ouvintes e os telespectadores, que a gente vai estar fazendo mais adiante, né, um programa especial da Casa Gomes Jardim. Então nós vamos aí estar fazendo um passeio maior ainda, trazendo mais histórias, né, e mostrando um pouco mais da nossa cultura, da cultura da nossa cidade, né, e desse ponto que é um ponto turístico aqui na nossa cidade muito importante, né, Jordana? Seu Gui, vou lhe agradecer, roncou nosso mate, vou lhe agradecer a recepção, que o senhor teve o carinho conosco, né, na próxima vai estar a esposa, né, vamos mandar um abraço para ela. Importante, né, seu Gui? Vamos fazer uma média.
Vamos fazer uma média assim. Olha só, no próximo programa, que aí tu já vai estar totalmente recuperada desse acidentezinho que te atrapalhou tanto, tu vai estar presente aqui para falar que tu sabe bem mais até do que eu como conduzir as coisas aqui dentro desta casa. Tá aí, ó. Nós vamos estar esperando ela, né, de braços abertos também, porque ela vai nos conduzir, né, sabe cada detalhe da casa, tem curiosidades a respeito das paredes, eu não vou contar nesse programa de hoje, vou deixar para ela contar, mas que eu fiquei, né, surpresa em saber. Então, não no próximo, né, mas a gente vai estar gravando nos próximos programas um especial sobre a Casa Gomes Jardim. Quem quiser conhecer, vem para Guaíba, né? Vem para Guaíba, a casa fica aberta, seu Gui, quando final de semana? Ela fica sábados e domingos sempre aberta, e durante a semana a gente agenda, as pessoas ligam e a gente agenda. Pode olhar na internet, Não, Paulo coloca também depois, aqui enquanto a gente está falando, ele coloca o telefone de contato para o pessoal, né, escolas, né, o pessoal que está vindo passear, que quiser chegar aqui, turistas de todos os segmentos, né, quiserem vir conhecer, a casa está aberta, a cidade está de portas abertas para receber todo mundo, vale a pena, né, dá para passar o dia, né? Porque tem restaurantes aqui perto, a casa fica aberta, tem uma praça bonita, dá para sentar, tomar um chimarrão. E ouvirem a história da Revolução Farroupilha, que a gente conhece com muitos detalhes, porque tinha essas informações vindo através da família, que participaram dessa revolução também. Então, fica uma história que às vezes não se encontra facilmente nos livros. E ouvir da boca de quem sabe é muito melhor, né? Especial, né? É especial. Então fica o nosso carinho, a gente termina o nosso programa de hoje. Até o próximo domingo. Até domingo que vem. Unopar, há mais de 15 anos em Guaíba. Todos os cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC. Polo novo, estrutura nova, salas climatizadas, acessibilidade, laboratório de informática, biblioteca atualizada, tutores capacitados, matrículas abertas. Venha conhecer o novo Polo, na rua 20 de setembro, 1318. Telefone 51 3480 4798 ou pelo WhatsApp 997 955 594.